Esse é o Código Aberto, chegando para mais uma semana de estudos, mais um encontro, onde a gente tem a oportunidade de pensar um pouquinho sobre a visão e a perspectiva bíblica a respeito da família. O que a Bíblia tem nos falado sobre isso? Claro que a gente ainda não está falando essencialmente de família, a gente ainda vai pensar sobre os elementos que compõem a família, sobre os papéis e tudo isso, mas a gente ainda está lançando algumas bases. A gente já conversou um pouquinho sobre a origem dessa família no plano de Deus, sobre como o pecado trouxe novas dinâmicas e trouxe demandas novas para as relações familiares, para as relações sociais de uma forma geral. Aí na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre escolhas, sobre a liberdade que cada um tem e como a gente deve usar essa liberdade, tanto quando a gente vai pensar em construir as relações, mas também já dentro das relações, preservando a liberdade uns dos outros. A gente agora vai para um próximo tópico que é bem bacana da gente pensar a respeito dessas fases da vida que a gente falou lá no primeiro, né? No primeiro episódio a gente conversou um pouquinho, no primeiro programa a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre a vida, sobre essas fases, e a gente falou sobre meio que não que elas são, a gente é obrigado, né? Mas a vida nos leva para essas fases, né? A gente não tem muita escolha, não tem como não escolher, não vou envelhecer. Apesar de existir um esforço tão grande para tentar, né, enganar o envelhecimento, a gente não tem como, não vou decidir isso. E a gente vai pensar um pouquinho sobre como é que a gente pode se preparar para cada uma dessas fases e cada uma das fases do contexto familiar. Mas antes disso, apresentando novamente aqui os nossos convidados, começando pela Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Na paz, tudo certo? Na paz. Mari, você é lá de Brasília? Sou mato-grossense, mas moro em Brasília. Mora em Brasília. E você lá trabalha na clínica como psicóloga? Isso. Legal, muito bom ter você aqui. Obrigado pela ajuda que você está dando aqui pra gente. Prazer e privilégio. Obrigado. Pastor Felipe, Tamo aí. que mora onde, pastor? Eu moro em Joinville, Santa Catarina. Joinville, que é uma cidade muito boa. Muito Um boa. abraço. Na verdade, Quem nasce Santa em Joinville, Catarina... eu não faço ideia de que é. Joinvilense? É joinvilense, mas Então, um Santa abraço. Catarina toda é um estado maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você cuida ali dos jovens, né? Eu sou líder dos jovens para o norte de Santa Catarina. Norte. Vai ali do litoral, Joinville, litoral, até São Miguel do Oeste, que é já quase na fronteira com a Argentina. Nossa, é verdade. O território é um território comprido, assim, Comprido, assim, são mais ou menos uns 800 quilômetros. né? Gostoso. Tá ótimo. A gente Beleza. viaja bastante ali. Pastor, um prazer ter você aqui também. Prazer é meu, cara. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que acho que você vai ter um pouquinho mais de propriedade para falar quando a gente for falar do preparo para paternidade ou para maternidade. Acho que você vai ter um pouquinho mais de... Vamos ver. Se não tiver mais exemplos para dar, talvez tenha mais contrastes para apresentar, né? É isso mesmo. Maiara, Eu. tudo em ordem. Tudo em ordem. Maiara que é aqui da casa, da Novo Eu Tempo. sou da casa. Trabalha aqui atendendo o pessoal que faz contato com a Novo Tempo, com qualquer programa. Isso. A gente atende os ouvintes, internautas e telespectadores da Novo Tempo, ali fazendo cadastro para envios de cursos bíblicos, né? E também tirando dúvidas bíblicas, teológicas e dando aconselhamento espiritual também. E é muito comum as pessoas procurarem pedindo aconselhamento, por exemplo, sobre família. Sim, isso daí tem ficado cada vez mais frequente por dia ali. É que eu não fico contabilizando, mas pelo menos se o telefone tocar 10 vezes ali para o atendimento espiritual fazer, né, o atendimento para eles ali, pelo menos umas 5 ligações, 6 vai ser em torno de problemas familiares. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos, usando, inclusive, aquilo que talvez que você já compartilhou com as pessoas nos aconselhamentos, também pensar sobre crises para as quais a gente tem que estar preparado. Tudo em ordem? O senhor está bem, seu Éder? Tranquilo, tudo Na certo. paz. Éder também que hoje você é natural de onde? Eu sou de São Paulo, capital, mas vivo em Campinas, sou publicitário, mas hoje eu estou ali em Campinas mesmo, casado, nossa vida fica por lá. Legal. Prazer ter você aqui também, Helder. Obrigado pela ajuda até esse momento. Espero que você ajude mais. E a gente tem mais uma vez a música que já esteve com a gente, né? Já estiveram com a gente nos 2 primeiros programas, estão aqui de novo, o Peterson e a Liz, que depois do programa acho que vai ter mais gente chamando de Liz. É o meu sonho. Minha meta para esses programas é essa.
Tudo bem, Peterson? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês estão lá Vocês moram no sul da Bahia? Nós moramos no sul da Bahia, Posto da Mata. Oi? Posto da Mata. Posto da Mata? Isso. Ah. Fica ali na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. A gente está ali naquele triângulo ali. Tá certo. Posto da Mata. Você, como é que é o nome dessa cidade mesmo, Mari? Canarana. Canarana. Legal, parabéns aí pelo pessoal que mora em cidades criativas. Muito bom. Natan também junto com a gente. E Felipe mais uma vez. O Felipe que já está toda temporada tá aqui no Código Aberto, né, Felipe? Quarta temporada já. O Felipe já está na quarta temporada que ele passa por aqui, sempre apoiando os cantores. A gente vai fazer uma oração pedindo para que Deus nos conduza nesse momento de estudo. Eu vou pedir para o pastor Felipe fazer a oração para a gente, por favor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter a Tua Palavra e queremos agora retirar da Tua Palavra princípios para que possamos seguir a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Nos conduza, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quando a gente falou da questão das fases da vida, e cada fase a gente precisa... Algumas coisas a gente tem um inesperado, a gente falou sobre isso. Que algumas coisas acontecem na vida da gente sem previsão, a gente é surpreendido por coisas. Mas algumas coisas elas estão quase que certas que vão acontecer. Em algum momento vão acontecer. A gente pode até não saber quando, mas em algum momento vai acontecer. Hoje, por aquilo que vocês veem, vamos tentar pensar um pouquinho mais quando a gente olha para os jovens e adolescentes, principalmente. Na visão de vocês veem que esse povo que a gente tem, que está entrando na universidade ou saindo da universidade, quão preparados eles estão ou para o que eles não estão preparados, quando a gente olha de uma forma talvez mais massiva, assim, o que vocês acham que, olhando para eles, cara, não estão preparados para isso, ou estão preparados para aquilo? Essa geração ela é muito interessante, né? É uma geração que, me dá a sensação que é uma geração mais desprendida. Por que eu quero dizer isso? Quando eu fiz o ensino médio, a pressão que havia em cima de quem estava estudando naquela época é que ele tinha que sair da escola já com a profissão dele definida. Eu não sei quantos passaram por isso aqui, mas eu passei por isso. Tinha que já sair com a certeza do que queria ser da vida. Tinha que entrar numa empresa e tinha que morrer nessa empresa. Pelo menos essa era o tipo de educação que era dado há 15, 20 anos no nosso país, né? Atrás. Hoje, eu percebo que os jovens, que os adolescentes, eles não são tão presos a isso. Já são mais desprendidos. Então, eles terminam o ensino médio meio que sem saber o que vai fazer, mas aí começa um curso aqui, começa outro ali, e aí a gente vai procurando até se encontrar, ou é um inovador, é um empreendedor, e eu vou inovar, eu vou para o YouTube, eu vou ter um canal, e nesse canal eu vou fazer um sucesso, e aí vamos ver o que é que dá. Então, assim, eu vejo uma geração que é um pouco mais desprendida. É uma geração assim que não está tão presa a essa questão de que não, eu tenho que entrar numa empresa e morrer nessa empresa e fazer isso, fazer aquilo. E eu também, concordando com essa linha, falando sobre realidade de consumo, né? Antigamente a gente definia consumidores por idade, sexo, classe social, cidade que mora. Então a gente definia, sim, os hábitos de consumo das pessoas. Hoje é completamente diferente. Hoje você não consegue propor esses números, esses nichos tão bem definidos. Hoje é por uma cultura, e hoje é pelo objetivo que eles têm em comum. E independe de idade. Então é comum uma pessoa da terceira idade, assim como um jovem, buscar por inovação criativa. Veja, são idades completamente diferentes com o mesmo objetivo de consumo. Então eu acho que é danado a gente padronizar. Mas Gosto do uso da palavra danado que você faz. Danado. Danado. É danado. Danado. E aí, como fica difícil da gente padronizar isso, eu acho que a gente pode chamar a atenção de algumas coisas que são comuns. Como, por exemplo, o uso da internet e isso se popularizando cada vez mais para as novas gerações. E até para como os líderes, pais e familiares, propondo isso para as novas gerações, para quem está nascendo agora. Então, é a pergunta que eu deixo, né? Cara, será que isso tem mais pontos positivos, negativos? O que isso traz para essa nova realidade? Então, eu não vou responder a sua pergunta aí, mas eu queria seguir na linha da primeira pergunta lá que o Thiago fez.
Eu estava O lendo... Elber ele não respondeu, ele só colocou uma nova. Danado. Métodos de Cristo. Eu vim para essa lição, falei, não vou responder não, só vou pôr perguntas. Eu estava lendo um artigo esses dias de uma psicóloga e ela dizendo que a gente tem uma geração agora de adolescentes e jovens despreparado para a dor, despreparado para a decepção. Uma geração que não consegue lidar bem com a perda. Então, uma geração que acaba um namoro e quer cometer suicídio, uma geração que recebe um não no emprego, é demitida e não sabe o que fazer com a dor, né? Então, eu acho que a gente tem uma geração, e eu falo com muito carinho dessa geração, porque eu tenho um carinho muito grande por adolescentes, jovens, primeiro porque eu trabalho com jovens, é o meu público pelo qual eu sou apaixonado, e eu também fui professor de educação básica por 15 anos, né? Comecei cedo, tá? Eu comecei bem será? cedo. Então, eu falo isso com muito carinho e tento ajudar os jovens que estão em contato comigo, mas há um despreparo para a dor. E eu acho que é preciso ter um preparo para a dor, porque a dor é algo inevitável na vida. Todo mundo sentirá dores, sejam dores emocionais, sejam dores físicas ou todas elas juntas. Posso propor uma outra pergunta, já que eu vim só para as perguntas? Não, fica tranquilo. Por quê? Por que será que eles têm essa dificuldade? Porque a partir do momento que a gente descobre e questiona esse porquê, cara, quem sabe a gente possa ajudar no processo, sabe? Eu tenho um chute. Então, os nossos pais hoje trabalham muito e passam muito tempo fora. Então, o meu filho hoje é a coisa mais preciosa do mundo. Antes, os pais tinham 10 filhos. Então, assim, não era tão... Era precioso? Era Mimado. precioso, claro, mas não era tão mimado. Hoje, o filho não pode errar. O filho sempre tem que ser aquela perfeição. E eu tenho que dar tudo pelo meu filho. O filho já é quem comanda ali na geração, quem comanda ali na casa. E quando você falou, será que a geração é melhor ou pior? Eu penso, isso é sinal de velhice. Quando a gente começa a falar, esses meninos de hoje são piores, é velhice. Porque se a gente para pensar lá, dos nossos... Nada pessoal, tá, Elber? Nada pessoal. Mas se a gente para pensar lá, gerações passadas, poxa, eles cometeram guerras. Eles faziam muitas coisas ruins. Então, assim, a gente sempre tem, a minha época era melhor. A minha época, todo mundo era melhor. Saudosismo. O saudosismo. E aí, os novos são os errados. Porém, eu não acho que foi isso que você propôs. Eu acho que você estava perguntando quais são os positivos e quais são os negativos. E eu achei ótima a sua fala de que, realmente, eles faltam essa resiliência, né? Essa capacidade de se adaptar nas novas circunstâncias da vida. Vou nessa linha. Mas levantando um ponto positivo em cima da falta da resiliência, tem o poder da criatividade. Cara, como você tem um volume de informação muito grande, para você criar uma nova solução para o mesmo problema, é muito possível. E aí a gente vê mercado de startups hoje nascendo na mão de adolescentes, cara, de jovens. Você fala, cara, sensacional essa ideia que você pensou e os outros não. Cara, quem sabe pelo volume de informação, quem sabe pela adaptação que ele tem ao digital, enfim. E eu acho uma coisa interessante, você falou sobre criatividade, que a gente vê eu estou no ambiente escolar, dou aula para adolescentes, e eu vejo muito que tem existido também um esforço da escola de pensar sobre isso, de pensar que, por muito tempo, a escola meio que matou a criatividade, agora ela precisa novamente potencializar esse tanto de informação que tem. Mas aí agora voltando, e talvez pegando quando você falou de pensar no motivo, né, no porquê que está assim, e aí juntando com aquilo que a Mari falou, eu acho que agora a gente vai também caminhando para isso, para entender que talvez a família como um ambiente de preparo, ela está falhando, né? Ela está falhando em algumas coisas, como sendo esse ambiente de preparo para a vida. Tiago, você falou algo e despertou uma coisa em mim que eu sempre falo quando eu estou falando para professores e pais e tal. Alguns pais têm terceirizado esse preparo que tem que ser dado na família para a escola e para outras instituições. Então, os pais olham assim e digam, não, eu vou colocar numa escola tal, vou colocar na escola adventista porque lá o meu filho vai ser bem educado. Eu vou levar ele para a igreja porque lá ele vai ser bem educado. E a gente terceiriza a educação que deveria acontecer em casa para outras instituições. É importante colocar numa escola que vai estar de acordo com os seus princípios? Para reforçar o que ensina em casa. É importante você levar para a igreja? Para reforçar o que ensina em casa. Mas esse preparo, especialmente da criança, é responsabilidade dos pais.
quem educa é pai. A gente chama de educação aquilo que acontece na escola. Beleza, a semântica da palavra é bem ampla, né? Mas educação de verdade deve acontecer em casa. Esse preparo é a família que dá inicialmente para depois reforçar com a escola e com a igreja. Eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir seriados, né? Mas aqueles seriados que envolvem contextos familiares me prendem bastante atenção. E assistindo um desses seriados, né, que fala do contexto de família, a frase final, né, do final de um episódio lá, me chamou muita atenção e realmente é o que acontece na vivência das famílias de todas as épocas, eu acredito. Que a mãe envia o filho para ir morar em outra cidade com outros parentes, para que ele possa receber uma educação melhor do que a que ele receberia se continuasse vivendo na cidade onde ele estava. E quando ele chega, o garoto acostuma com aquela vida boa, né, e começa a perder alguns valores que a mãe havia ensinado no contexto de vida que eles tinham. Aí essa mãe vem visitar esse filho e vê que esse filho está ficando mimado igual os primos. Aí ela chama os dois e diz assim, não foi para isso que eu mandei ele para cá. Eu mandei ele para cá para receber uma boa educação? Sim. Mas não é para perder aquilo que eu já tinha dado como valor, como princípio, como cultura para ele. E vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo para os filhos de vocês ao esquecerem das origens de onde vocês vieram. Aí fica, né, solta aquela música assim, aí os dois sentam no sofá, olham um para o outro, aí a esposa vira para o esposo e pergunta assim, será que nós estamos errados em dar tudo de bom e do melhor para os nossos filhos? Aí ele vira para ela e fala assim, não, lógico que não. Ela falou, mas tudo bem, lógico que não, então tá. Mas será que nós também não, além de dar de tudo do bom e do melhor para eles, nós também não deveríamos dar para eles aquilo que nós recebemos quando nós éramos crianças? Porque eles vieram de uma origem humilde e cresceram na vida, né? E aí os filhos pegaram só essa fase, né, dos pais já bem-sucedidos financeiramente. Aí essa pergunta é interessante. E tem um pensamento que eu acho que resume isso, que é um pensamento que diz sobre pais, né? Fala que os pais, por querer dar aos filhos aquilo que eles não tiveram, deixam de dar aquilo que eles tiveram. Né? E aquilo que os pais tiveram é o que os formou até ali. Eles são o que são por conta da experiência que eles viveram. A gente vai, talvez está em casa aí acompanhando, e a gente talvez está falando para alguém que não é pai, eu não tenho que preparar ninguém ainda. Então tá bom, a gente vai entrar agora no segundo bloco do programa, pensando um pouquinho sobre você que está aí, independente do momento que está. Existem coisas inevitáveis para acontecer dentro do contexto familiar, fora do contexto familiar ou até para a formação de um contexto familiar para as quais a gente precisa se preparar. Nós entendemos que nós vivemos num tempo onde é possível a gente chegar para essas coisas despreparados, a gente não tem como se preparar para tudo, mas algumas coisas, pela Bíblia, a gente pode ter informações que nos ajudem a nos preparar para a pessoa com quem a gente vai dividir a vida, nos preparar talvez para uma paternidade, para uma maternidade, nos preparar para a velhice, isso vai acontecer, e nos preparar também, a gente vai falar sobre isso, nos preparar para a morte. O que a Bíblia nos oferece de informação para o nosso preparo? Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho para continuar nossa conversa dessa semana.